Tudo posso de volta para vocês nessa quarta-feira. A gente segue com as nossas entrevistas. Lembrando que nós temos aqui um WhatsApp para você mandar os questionamentos também para os nossos convidados. 0 Operadora 11 99681 9742. Isso porque se alguma pergunta não for esclarecida, se algo não for perguntado por mim, pela Maria Cândida, aos nossos convidados, é claro que você pode mandar também o seu recadinho. Mas lembre-se sempre, a gente quer saber o seu nome e onde você acompanha o nosso programa, o nosso Tudo Posso. Vamos falar sobre cáries agora, sobre a saúde da nossa boca. As cáries são a destruição do tecido dentário por causa de uma infecção, ou seja, são produzidas por bactérias que metabolizam o açúcar dos alimentos e os transformam em ácidos. E esses ácidos, inicialmente, desmineralizam o esmalte, criando uma mancha branca, que posteriormente se torna amarelada e vai penetrando o interior do dente. Finalmente, então, as cáries podem acabar destruindo por completo esse dente, que irá se quebrando, vai se quebrando em pedaços. Mas a grande pergunta, né? As cáries, será que elas podem ser herdadas ou transmitidas? Para esclarecer essa e outras dúvidas, eu recebo aqui hoje a odontopediatra, doutora Cláudia Romani. Doutora Cláudia, boa tarde. Boa tarde, Rafael. É um prazer estar aqui para falar de um assunto que aparentemente é tão simples, mas ainda é um problema de saúde pública no Brasil, né? Seja bem-vinda realmente, então. Obrigada. Primeira pergunta, né? Por que odontopediatria? Por que esse interesse por trabalhar com criança? Desde que eu me formei, que eu sempre gostei de fazer esse atendimento às crianças, eu acho que é muito mais motivador, eu acho que é um dom, principalmente. Atender a criança é uma coisa que a gente tem que ter com a gente, tem que gostar muito, não dá para atender a criança e fingir que gosta dela. Então, acho que é uma coisa, é motivador, é uma coisa que eu nem levo como trabalho às vezes, porque é uma diversão, de certa forma. Agora, depende muito do pai, dos pais levar, né? Sim. Conduzir a criança até o dentista. Sim, a importância dos pais é fundamental, até para não passar o medo que eles tiveram muitas vezes. As cáries eram muito mais difíceis de ser controladas antigamente, eles tiveram experiências não muito agradáveis e às vezes eles passam esses medos, né, para a criança. Isso é muito ruim para a gente. Então é sempre importante estimular, motivar e falar de uma forma positiva e deixar o resto para o odontopediatra, que ele vai saber conduzir muito bem, com certeza. Bom, agora vamos à pergunta então, né, que está permeando o nosso programa desde o nosso comecinho aqui. Cárie pode ser transmitida, pode ser dada, o pai, a mãe pode passar essa cárie para a criança, para o filho? Esse é um mito grande, né? Porque realmente as bactérias A resposta já está aí, é mito então? É um mito. Tá. Que a cárie é transmitida é um mito, realmente. O que são transmitidas são as bactérias. Todo bebê nasce realmente estéril, com a cavidade bucal sem bactéria. E à medida que ele vai, né, que ele está no meio ambiente, ele vai adquirindo essas bactérias, tanto da boca quanto do trato gastrointestinal, do meio ambiente, das pessoas que o cercam. Então, ele vai ter realmente essas bactérias que vão ser transmitidas. Mas a cárie é uma doença multifatorial, que depende de outros fatores, principalmente do açúcar. Então, se ela tem essas bactérias na boca, que vão fazer parte do biofilme, o biofilme é a placa bacteriana que está grudada ali no dentinho, junto com o resto de alimento, e ali estão as bactérias. Mas para que essa cárie aconteça, precisa ter o açúcar e precisa ter a escovação deficiente, né? Tem que ter a falta de remoção. Vamos para essa transmissão de bactéria, então. Como que ela acontece? Ela acontece com contato próximo, assim como é transmitido qualquer vírus ou um resfriado, enfim, aquele contato próximo de beijar, próximo ao rosto, assoprar a comida da criança. O ato de beijar no rosto da criança... É próximo, né? Próximo. É muito próximo. Beijar na boca também. Beijar na boca. Tem esse hábito, né? Mas esse próprio contato muito próximo, você está transmitindo as bactérias, com certeza. As gotículas de saliva acabam acontecendo. A chupeta caiu no chão, não tem uma torneira ali do lado para o papai ou a mamãe, a babá, quem quer que seja, a avó ali, lavar a chupeta. Simplesmente a mãe pega a chupeta do chão, passa na boca, é isso? E coloca na criança. Isso. É um caminho para a transmissão dessa bactéria? Dessa bactéria, sim, de várias bactérias. As bactérias serão transmitidas. O que os pais devem evitar, por exemplo, se estão com algum problema de saúde, então você está gripado, está com alguma doença, realmente aí é necessário evitar esse contato mais próximo. Colocar o talher na boca dos pais e passar para a boca da criança, porque aí você está transmitindo realmente uma doença, soprar a alimentação. Mas no caso da bactéria da cárie vai precisar ter esses outros fatores. Então, o que a gente fala que é transmitido
são os hábitos daquela família. Esses hábitos, sim, são passados de geração para geração. Então, se é uma família que tem o hábito de consumir muito doce, que come doce o dia inteiro, tem uma alimentação, né, super desregulada, a criança vai herdar isso. A criança vai herdar isso, né? A falta de escovação, porque isso também vem dos pais. Se os pais têm o hábito de escovar os dentes, a criança vai aprender com aquele hábito a escovar os dentes, vai achar aquilo importante, vai achar aquilo legal. Agora, se os pais acham terrível esse momento de escovar o dente, ela também vai ter esse hábito. Então, isso sim é muito mais importante do que essa transmissão de bactérias. Essa transmissão do hábito saudável. Tem que ter um pouquinho de pedagogia aí, né? Para ensinar a criança a escovar os muita dentes, criatividade, usar o lúdico sempre. Então, sempre usar de uma brincadeira ou uma ampulheta. Olha, enquanto a areinha estiver caindo, você tem que ficar escovando, que aí é uma coisa que ela está prestando atenção, ela precisa ficar mais tempo, senão eles querem acabar rapidinho com aquele momento e se livrar daquilo logo. Então, tem que sempre usar o lúdico, usar a criatividade e o exemplo. Os pais mostrarem para a criança que aquilo é um momento importante, que aquilo ele vai estar prevenindo uma doença na boca dele. Agora, voltando sobre a cárie, né? De repente, o pai e a mãe transmitiram essa bactéria para a criança, perfeito. Aquele ambiente da boquinha da criança tem que estar suscetível a colher essa bactéria, de alguma forma. Tem que ter açúcar ali dentro, não tem? Não, a bactéria vai se fixar de qualquer forma, porque ela vai fixar no dente. Sim, ela vai fazer parte da microbiota da boca daquela criança. Então, ela vai fixar ali, vai estar ali. A diferença é a quantidade de açúcar que essa criança vai ingerir. Entendi. Porque, como você falou, a cárie é um processo que a bactéria se alimenta do açúcar e libera um ácido que vai desmineralizar o dente. Então, precisa ter esse açúcar e precisa ter essa placa organizada. Quando a gente faz a escovação, a gente desorganiza esse biofilme. Então, a gente remove as bactérias, remove a sujeira e o açúcar, consequentemente, e aí esse processo fica desestruturado. Mas, a partir do momento que essa criança tem as bactérias, está ali e não faz a escovação e tem uma ingestão de açúcar grande, come açúcar o dia todo. E o açúcar não só no doce, né? Porque põe no suco, põe no leite, ele está escondido em outros alimentos. Então, isso é que vai ser... Aliás, quando a criança nasce, ela não conhece o açúcar. Não conhece. Ela não sabe que o suco de laranja pode ser adoçado, né? Que o suco de morango pode ser adoçado. Não é isso? Que o próprio leite pode ser adoçado. E aí? Então, o ideal é o hábito do pai da mãe. Esse é justamente o hábito que passa. Esse sim é o hábito transmitido, né? Que é o que provoca a cárie. Então, o importante é que a mãe já procure um odontopediatra ou no finalzinho da gestação, que seria o ideal. É o momento que o bebê ainda não nasceu, que ela está tranquila, porque depois que nasce vira um tumulto de muitas coisas. Então, ela vai receber todas as informações de como está introduzindo os alimentos, tanto pelo pediatra, que vai fazer a parte dele, e em relação aos cuidados da saúde bucal, o odontopediatra vai estar passando para ela. Essa conversa, então, com o odontopediatra já seria no pré-natal, seria isso? Já seria no pré-natal, que a gente até hoje em dia chama de pré-natal odontológico, que seria, na verdade, uma consulta que ela faria no início da gestação para ela aprender os cuidados com ela. As modificações que vão ocorrer na gestação, o que vai mudar na cavidade bucal dela, por que vai ter que tomar alguns cuidados a mais nesse período. Então, esse seria para os cuidados dela. Muda na mulher? Muda, ela passa, os hormônios da gestação fazem ter um aumento da permeabilidade dos vasos, que estão ali na gengiva e na boca também, e tem um risco maior a gengivite e doença periodontal, mas é um risco, não que vai provocar. Então, se ela tiver todos os cuidados de escovação, uso do fio dental, não vai acontecer nada. Mas caso ela tenha um descuido um pouquinho maior, principalmente porque tem as náuseas, então às vezes não consegue estar escovando o dente com a mesma frequência, tem os desejos, ela quer mais açúcar às vezes, quer mais doce. Então, ela precisa só entender esse processo para ter um cuidado adequado. E isso pode levar a alguma complicação, seja para ela ou para o bebê? No caso do problema periodontal, da doença periodontal, existem vários trabalhos que mostram que pode ser um dos fatores do parto prematuro. Não que vá ocorrer, mas é uma infecção, tem todos os mediadores de inflamação, assim como uma infecção de urina. Então, pode ser uma causa de parto prematuro e de bebê de baixo peso. Deixa eu ir para mais um mito ou verdade aqui. Criança que toma muito antibiótico, é propensa a ter cárie? Falam muito isso, falavam muito isso, principalmente por conta da tetraciclina, que era o antibiótico mais usado, hoje em dia praticamente não usamos mais, que ele provocava um escurecimento do dente, ele mudava a coloração, mas não provocava cáries. Os antibióticos, hoje em dia, nenhum provoca nenhuma alteração na cavidade bucal, nem dente, muito menos provocam cáries.
Principalmente porque eles matam bactérias, né? E as bactérias são responsáveis pela cárie. O que acontece é que nesse período que a criança está doente, ela está se alimentando muito mal e o que ela quer geralmente é a porcaria, os pais acabam dando, né, essas porcarias com maior frequência e a maioria dos antibióticos são doces. Eles colocam açúcar no antibiótico para a criança para poder ter um sabor agradável. Aliás, e ela aceitar. Antibiótico, xarope, tudo adocicado. Tudo adocicado. E aí os horários dos antibióticos muitas vezes caem no meio da noite e a mãe nem pensa, na verdade, em estar limpando essa boquinha da criança depois de ter tomado antibiótico no horário, principalmente à noite, que diminui a quantidade de saliva e aumenta o risco à cárie. Então, é muito importante que ela tenha essa orientação, de pelo menos dar uma água depois, fazer um bochecho, se não conseguir escovar. O ideal seria escovar, mas o problema maior... Fazer bochecho ainda, né? Não, se for pequenininho, não tem como. Teria que só beber a água, ela tentar limpar de alguma forma para não deixar esse antibiótico, mas por causa do açúcar que é colocado no antibiótico, não o antibiótico em si. No caso da amamentação noturna, é complicado isso? Depois que a criança tem dentes, o ideal seria evitar qualquer tipo de alimento, na verdade, à noite. Porque justamente o que acontece no período da noite, quando a gente está dormindo, é que a quantidade de saliva diminui e aumenta o risco à cárie, porque a saliva está ali tentando neutralizar o ácido o tempo todo. Então, toda vez que tem essa queda de pH pelo metabolismo das bactérias, a saliva tenta neutralizar esse ácido. Como à noite diminui a quantidade de saliva, o risco à cárie aumenta consideravelmente. Então, evitar qualquer tipo de alimento depois que tem dente. A amamentação noturna, tanto peito quanto mamadeira ou qualquer outro tipo de alimento, vai ser prejudicial se for no meio da noite. Aliás, chupeta e mamadeira, relação com cárie? Com cárie nenhuma. Nenhuma? Com cárie nenhuma, não. O que elas vão fazer, na verdade, a mamadeira, se for usada só para alimentação, se não é aquela criança que passeia com a mamadeira o dia inteiro e usa a mamadeira de chupeta, ela não tem nenhum prejuízo, desde que seja usada na posição correta, a criança inclinadinha, não mamar deitado. Mas para cárie não tem nenhum problema. Qual que é o risco de mamar deitado? Porque existe um canalzinho que liga o ouvido ao nariz e toda a cavidade. Então, você pode ter líquido e acabar a criança tendo otites recorrentes por conta de líquido que vai parar nessa região por estar ingerindo líquido deitado. Então, o problema da dor de ouvido da criança pode ser em decorrência justamente dessa posição errada na amamentação. Principalmente no uso da mamadeira, porque para amamentar a mãe acaba segurando uma posição mais inclinada. Mas a mamadeira, às vezes, é deitada. Então, a palavra de ordem é escovação, é isso. Escovação, higienizar a boca da criança. Diminuir a frequência de ingestão de açúcar também. Esse é o principal. Essa higienização da boca da criança, a partir de que momento deve começar? A partir de quando erupciona os primeiros dentinhos. Muito se fala, e principalmente se falava, em higienizar a boca do bebê, passar uma gaze com água filtrada, mas não tem a menor necessidade. As bactérias se fixam realmente nos dentes. Então, antes de ter dente, essas bactérias não vão estar presentes ali. A gengiva não teria como fixar ali, seria Não, porque isso? a gengiva, como qualquer mucosa, ela está descamando frequentemente. Então, essa bactéria não consegue se fixar. E ela também, por mais que ela esteja produzindo ácido, não tem o dente para se ter a desmineralização. Então, o importante é começar a escovação assim que erupciona os primeiros dentinhos. E aí, a escovação mesmo, não é ficar usando a dedeira, porque tem a dedeira, tem a técnica de escovação mesmo. A gente já orienta a escovinha, inclusive até o uso do fio dental. Se tiver os dois dentinhos grudados, lado a lado já ali. vai começar o fio dental. Até para poder criar esse hábito, né? Isso que é Sim, importante. sim. Qual que é a idade certa para levar a criança ao profissional, ao dentista? O ideal é nessa fase, quando erupciona os primeiros dentinhos. Porque aí, se a mãe teve a consulta do pré-natal odontológico, ela pode esperar um pouco mais. Aí ela pode esperar 1 ano, já tem mais alguns dentinhos, porque realmente não tem muito o que avaliar, a não ser os freios. A gente olha o freio lingual, que é muito importante, mas isso já deveria ter sido olhado na maternidade. Porque a criança que nasce com a língua presa, ela pode ter um desmame precoce, ela pode ter depois futuramente problemas na fala, na deglutição. Então, é importante ter essa avaliação do freio lingual na maternidade, que é chamado teste da linguinha, né? Que já é lei, que deveria ser feito na maternidade, porque a cirurgia do freio lingual, quando a gente remove essa língua presa, deve ser feita o mais precoce possível. Ela é muito simples, se feita com o bebê novinho, não tem necessidade de sutura, muitas vezes nem de uma anestesia com agulha, então facilita bastante. Então, é importante levar
ao bebê ou com 6 meses, quando erupciona os primeiros dentinhos, ou quanto antes para essa primeira avaliação. Depois a gente vai aconselhando os retornos num período maior ou menor, dependendo do risco da criança à cárie, porque a gente vai avaliar a alimentação, enfim, todos os fatores que envolvem a cárie. Doutora Cláudia, muito boa conversa, gostei. Ó, que eu aprendi hoje aqui, né? Aliás, reforçando o que outros profissionais já nos falaram também, escovação sempre, isso sempre. É fundamental. Doutora Cláudia destacou também aqui a importância de você inserir uma passagem no profissional durante o pré-natal, para você já saber dos cuidados com a sua própria boca, você mulher como gestante, e o que fazer com a criança depois. É isso? Correto, corretíssimo. Perfeito. Doutora, obrigado mesmo, mais uma vez. Obrigada, foi um prazer. Gente, ó, vamos fazer um intervalo e no próximo bloco, cuidados com a acne. A doutora Calu Franco vai estar com a gente aqui, dermatologista. A acne acontece na adolescência, é muito comum, mas de repente, em excesso, elas estão proliferando aí. O que fazer nessas condições? Daqui a pouquinho as respostas para todos vocês. Tudo Posso já volta.